Agora nós vamos para um ponto, vocês vão ver o quanto o nosso Brasil juridicamente está de ponta cabeça. STF anula provas da Lava Jato contra ex-ministro Paulo Bernardo, né? Então você está falando de uma operação que trouxe bilhões. Você tem a recuperação de bilhões, você tem contas, né? Contas que foram abertas fora do Brasil em paraísos fiscais. Então você tem toda uma gama de elementos probatórios que mostram o crime, que mostram a lavagem de dinheiro, sem contar que aqui você tem diversas delações premiadas, uma corroborando a outra. Diferente da delação do Mauro Cid, que é só ele que delata e ele mesmo se contradiz com ele mesmo, né? Você tem documentos que não aparecem, não são divulgados, são documentos que ninguém tem acesso, mas que dizem que existe. Aqui na Lava Jato, você tem toda uma estrutura probatória montada e foi público para todo mundo ver. Público para todo mundo ver. Você tem o próprio Gilmar Mendes chamando o PT de Orcrim, gente. Para você ver o absurdo que nós estamos hoje vivendo no Brasil. O próprio Gilmar Mendes chegou falando que o PT é uma organização, uma Orcrim, organização criminosa. Ele falou que o PT tinha dinheiro para se reeleger até 2030, na época que ele falou isso, foi lá atrás. Lá atrás, bem lá atrás. Né? E hoje você vê, é um ministro alinhado com esse grupo que está aí hoje. E isso mostra, gente, o que o nosso judiciário, ele é um judiciário com nenhum equilíbrio jurídico. Não traz nenhuma segurança jurídica. Os mesmos que apontam que um grupo é criminoso são os mesmos que depois, no futuro, estão alinhados com esse grupo. Né? E agora nós estamos vendo uma ação coordenada dentro do Supremo para, aos poucos, irem anulando as decisões da Lava Jato. Ou seja, todo aquele dinheiro que voltou para o Brasil, né? Todas aquelas falcatruas, tudo aquilo ali, gente, hoje estão sendo anuladas as condenações. O povo brasileiro hoje toma o maior tapa na cara da história do nosso país, porque hoje os que roubaram do povo estão sendo soltos. Não vão pagar. Os únicos que pagam aqui somos nós, a conta, todos os meses. Vamos para a matéria? Hoje, 1º de setembro, na descrição do vídeo, 1º de setembro de 2025, na descrição chave Pix, uma forma de você patrocinar o nosso canal, link de convite para o grupo do WhatsApp, assim você não perde nem a live, nem as nossas matérias. E essa matéria da Revista Oeste está na descrição do vídeo. Vamos lá, gente. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou a anulação das provas da Operação Lava Jato, utilizadas contra o ex-ministro petista Paulo Bernardo. Ele foi ministro das Comunicações de Dilma Rousseff, 2011 a 2014, e do Planejamento de Luiz Inácio Lula da Silva, 2005 a 2010. O placar do julgamento virtual terminou com 3 ministros favoráveis à anulação, enquanto 2 foram contrários à medida. Gilmar Mendes e Nunes Marques votaram para manter a decisão do ministro Dias Toffoli, relator do caso, em junho de 2025. Já Edson Fachin e André Mendonça defenderam posição oposta. No voto contrário ao posicionamento de Toffoli, Fachin destacou que a decisão de Toffoli esvazia e inviabiliza o prosseguimento de investigações fundadas em elementos probatórios obtidos de forma... Cadê aqui, gente? Independente, como aqueles decorrentes... Pera aí, gente, deixa eu só ver aqui que deu uma travadinha aqui. Aqui, inviabiliza o prosseguimento de investigações fundadas em elementos probatórios obtidos de forma independente, como aqueles decorrentes da celebração de acordos de colaboração premiada, né? Infelizmente, gente, o Toffoli anulou muitas delações de acordos, muitos acordos. Cadê aqui o nome, gente? Cadê? Independente como os acordos de colaboração, onde as empresas pagavam uma multa, como a Odebrecht, né? Além de devolver bilhões, ainda tinha que pagar lá outro bilhãozinho pela multa. Mas aí o Toffoli, né, desde 2023, que ele vem anulando esses acordos de colaboração,
Né? Esse é o nosso Brasil, cara. É incrível, cara. Tudo apontando para o crime, tudo revelando ao crime, mas aí você tem um judiciário que resolve frear, né, o avanço da própria justiça. Quer dizer, quem deveria zelar para o avanço é quem está freando. O ministro alertou para o risco de decisões automáticas. Torna-se nítida, desse modo, a necessidade de se avaliar com a devida precaução e, caso a caso, o juízo competente e o alcance concreto e específico dos procedimentos criminais atingidos por eventual nulidade suscitada pela defesa, levando-se em consideração a existência de elementos autônomos, como aqueles advindos de acordo de colaboração premiada. A extensão dos efeitos de uma anulação anterior, que beneficiou um advogado réu no mesmo processo, foi o fundamento usado por Toffoli para beneficiar Paulo Bernardo. O motivo central da anulação foi a suspeita de colaboração irregular entre o Ministério Público Federal e o então juiz Sérgio Moro. Vejam. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje com o gabinete paralelo de Moraes e os assessores é tudo mera coincidência. Quer dizer, você pega as conversas que eles atribuem a Moro, gente, não chegam nem perto das coisas que a gente está vendo hoje na Vaza Toga 3. Mas no caso do Sérgio Moro, anula-se. No caso do Moraes, investiga-se quem denuncia. Enfim. Segundo a defesa do ex-ministro, houve perda de imparcialidade na condução do processo. O acerto prévio entre acusação e juiz, com verdadeiro jogo de cena na decretação de busca e apreensões, prisões temporárias 30 minutos após protocolo, é circunstância objetiva plenamente comunicável e extensível ao peticionário Paulo Bernardo, declarou a defesa, conforme trecho citado por Dias Toffoli. O caso cujas provas foram anuladas tramita na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo e está ligado à administração dos créditos consignados de servidores federais. Olha a palavrinha aqui, gente. Vê se aqui lembra alguma coisa. Dos créditos, está ligado à administração dos créditos consignados de servidores. O que é isso, gente? Lembram da história dos aposentados que tiveram descontos? Outros tiveram empréstimos e nem sabiam que estavam pagando empréstimo? É dos consignados. Igualzinho isso aqui, ó. Parece que o caso é antigo, mas, claro, se Toffoli está anulando agora, quem é que não vai garantir que não será anulado também o pessoal aí do roubo do INSS, né? Bom, continuando. De servidores federais. Agora o processo será reavaliado, já sem as provas consideradas inválidas. O STF não detalhou quais elementos documentais foram anulados na decisão. É uma jogada, gente. Você pega as provas que comprovam o crime, você arruma um critério para anular tudo, e aí fala, não, vai começar de novo a investigação. Só que as provas que comprometem não podem mais ser usadas. Por que não podem ser mais usadas? Porque o inquérito foi anulado. Vamos ter que produzir novas provas. Isso aconteceu quando? Lá na época de 1900 e cacetada. Lá o quê? 2014, 2013? Como é que vai se buscar provas agora? Se as provas que importam são anuladas e não podem ser mais usadas, mesmo que elas provem, mas não podem ser mais usadas. É óbvio que é um jogo para dizer, ó, não encontraram nada. Não é que não encontraram. As provas estavam lá, só não podiam ser usadas. Paulo Bernardo comandou o Ministério do Planejamento durante os 2 primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e liderou o Ministério das Comunicações no governo de Dilma Rousseff, PT, entre 2011 e 2014. Ele também foi casado, adivinha com quem? Com quem ele foi casado? Com Gleisi Hoffmann, a atual responsável pela Secretaria de Relações Institucionais, né? E namorada do Lindinho, né? Hoje. Bom, tá aí a matéria, né? Esse é o nosso Brasil, gente. Provas concretas são anuladas. Provas cheias de furos, inclusive até a falta da apresentação delas, mas dizem que existe, essas são válidas contra Bolsonaro.